A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Muito feliz, muito alegre, porque nós estamos encerrando um ciclo e finalizando bem com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu acredito que eu e você temos sido enormemente enriquecidos, temos sido firmados em princípios e valores da palavra de Deus. E nesses 21 dias de jejum e oração pela unidade da nossa igreja, eu acredito que nós estamos saindo mais fortes. E a palavra do Senhor, ela nos fala sobre um princípio. E é sobre esse princípio que eu quero falar com você hoje para nós encerrarmos essa série de mensagens que temos compartilhado na leitura das células, que temos feito os lives, temos feito discipulado ali pelo Hangout, pelo Zoom. E eu acredito que Deus tem nos edificado, mas também eu quero falar com você hoje sobre mandamentos da mutualidade. A palavra mutualidade, talvez para você não seja uma coisa usual, porque ela é muito mais bíblica e até mesmo teológica. A mutualidade significa, no sentido lato da palavra, significa a vida em comum. Ou seja, sabe aquela coisa do irmão mais novo, que tem um irmão mais velho, e eles trocam então de roupa, eles trocam a jaqueta, eles trocam a calça, o calçado, o tênis, um empresta um terno para o outro, um beijo para o outro, as meninas fazem muito isso, Então, a grande verdade, quando nós temos essa vida de auxílio, de apoio um ao outro, isso é a mutualidade. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Sabe, irmãos, no plano e no propósito eterno de Deus, a igreja é o meio pelo qual nós vamos ser amados pelo Senhor. A vontade de Deus é que eu e você sejamos expressão do amor de Deus um na vida do outro. Então, a comunhão e a unidade, elas expressam essa mutualidade, essa vida em comum, sabe? Quando nós temos a mutualidade vai gerar a reciprocidade, ou seja, quando eu acabo honrando alguém, auxiliando alguém, certamente, isso tem um reflexo sobre a minha vida, Isso faz com que eu colha benefícios, faz com que de alguma forma, as pessoas também no momento da minha luta, da minha dívida, das minhas adversidades, as pessoas também vão me auxiliar. Então, no Novo Testamento, a palavra uns aos outros, ela aparece pelo menos 43 vezes. Nessas 43 vezes que a palavra mutualidade, ou seja, uns aos outros, vida em comum, vida de auxílio um na vida do outro, posso dizer para você que 30 deles são distintos. E eu quero falar então sobre esses 30 mandamentos. Mandamentos aqui, os mandamentos da nova aliança, que eu quero que você possa entender isso. Na antiga aliança, os mandamentos eram obras que você fazia para ter meritocracia, ou seja, Deus fica devendo a você. Uma vez que eu cumpro os mandamentos, Deus agora se torna o meu devedor. Mas na nova aliança tudo já foi pago, amém? E a grande verdade, se estamos em Cristo, somos nós já imediatamente abençoados. É uma questão de pedir, é uma questão de bater, é uma questão de buscar para a nova verdade ser encontrada, para que a porta se abra, para que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Mas mandamento na nova aliança são direções, princípios, ordenações de Deus para que nós possamos expressar a sua vida. Então são ordens onde, se nós andarmos por esse caminho, veremos a presença de Deus, veremos a manifestação daquilo que, tange a vida de Deus. Irmãos, existem 3 P's que definem se nós estamos vivendo a vida de Deus e cumprindo o propósito, Presença, poder e propósito. A presença, o poder e o propósito, na nossa reunião, na vida do relacionamento da igreja do Novo Testamento, ela vai se manifestar diretamente quando nós expressarmos então esses mandamentos, que não é uma meritocracia com Deus, mas são na verdade o meio pelo qual nós criamos linhas de comunicação para que essa graça entre nós possa fluir, para que a vida de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus possa se cumprir e possamos nós manifestarmos ao Senhor, sermos casa e morada do Senhor, e expressarmos a sua glória para aqueles que estão de fora. Então, mandamentos na nova aliança fala sobre esse caminho asfaltado para que a vida de Deus possa correr, possa fluir, possa se manifestar. Então, esses mandamentos
né, eles são recíprocos e indicam, né, nossas obrigações mútuas, onde nós temos a oportunidade de expressarmos a nossa vida em comum e manifestarmos a vida de Deus um na vida dos outros. Então, o primeiro princípio que eu colocaria aqui para você, ou o primeiro mandamento da mutualidade é: sede membros uns dos outros. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso de número 5, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, a interação do corpo de Cristo, ela é uma coisa que Deus planejou, onde nós precisamos ser uns dos outros. Ou seja, nós não fomos criados pelo Senhor para andarmos sozinhos. Nós fomos criados para nós sermos membros uns dos outros, estarmos intimamente conectados. Não existe vida cristã, né, na solidão. Você não vai encontrar nenhum eremita, né, nenhum andarilho espiritual. Todo mundo que cumpriu o propósito de Deus estava inserido numa família, estava inserido numa nação, estava inserido num contexto de relacionamento. Então ninguém foi feito, em outras palavras, né, para passar por tristezas, decepções, passar na verdade por momentos de mágoas ou adversidade sozinho. Sabe, a vontade de Deus é que nós sejamos membros uns dos outros, e então como igreja, como comunidade de fé, e nós vamos exercer este cuidado, nós vamos manifestar a graça de Deus, e juntos vamos carregar os fardos pesados que temos nessa vida. Sabe, esse mundo é caído, esse mundo não é justo, e a grande verdade é que eu e você precisamos termos membros que possam nos apoiar para esse tempo difícil. Sabe, a palavra do Senhor nos mostra que nós vamos enfrentar dias maus. E os dias maus vêm tanto sobre o crente, como também sobre o ímpio. Mas a diferença é que Deus criou um ambiente chamado igreja, que é uma comunidade de fé, e que através da sua palavra de fé vai trazer sobre nós ânimo, cuidado, força, sabe? Vai trazer sobre nós proteção. Então esse é o primeiro mandamento: sede membros dos outros. Você não foi chamado para andar sozinho, você foi chamado para andar com unidade, né? Sendo parte de alguém que caminha com você, 2 ou 3 pelo menos, para que você possa exercer a vida da igreja, como também você possa ser amparado no momento de adversidade. O segundo princípio é: amai-vos uns aos outros. Sabe, amar uns aos outros. O amor, irmãos, deve ser o princípio básico da vida cristã. Sabe, nós já aprendemos nesses 21 dias que Deus é amor e que este amor, o amor ágape, é o amor que se manifesta na vida de todo homem que nasceu de novo. Ou seja, se você ama a Deus, é impossível que você não consiga amar o seu irmão. Irmãos, se nós amamos a Deus e temos a vida dele, nós amamos a sua família, nós amamos os nossos irmãos. Se Deus é amor, como poderia eu, cheio de Deus, sabe, odiar o meu irmão, fazer acepção, ter preconceitos, ter barreiras, né, com o meu irmão? Não, irmãos, quem está cheio da vida de Deus, cheio da natureza de Deus, vai manifestar a sua natureza e vai manifestar a sua realidade. Então, eu falaria para você: amai-vos uns aos outros, é um mandamento que o Senhor nos deu, né? E nós temos que, sabe, nos inteirar sobre esta realidade. E a palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 15, verso 12, Jesus falando aos discípulos, aos 12 apóstolos, diz: este mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, verso 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Sabe, o amor só pode aumentar entre nós, ele não pode acabar. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 8, na versão revista e atualizada, diz que o amor jamais acaba. Então, o amor, uma vez que ele passou a existir em nossos corações, né, o amor de Cristo, o amor da vida de Deus, ele jamais poderá ser cessado. Então, eu falo para você, precisamos hoje amar, porque o amar faz parte de um estilo de vida da igreja. Amamos uns aos outros, né, nos doando, servindo, cuidando uns dos outros. Um terceiro princípio, às vezes ignorado, mas que faz com que a vida de Deus possa fluir, é: dai honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, lá no verso 10, abra sua Bíblia aí, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Sabe, dar honra é valorizar o seu irmão, é elogiar
para o incentivar a dar o seu melhor. Sabe, quando nós honramos alguém, irmãos, nós estamos dando a ele combustível para que ele possa ser ainda mais excelente, para que ele seja ainda mais aplicado, né? Então, quando nós estendemos elogio, dizendo, né, que alguém faz algo, né, bom, nós estamos honrando ele. Quando nós elogiamos alguém que se esforçou, né, que trabalhou nos bastidores, né, ajudou na programação da igreja, da célula, do discipulado, e nós honramos aquelas pessoas, sabe? Nós estamos dando a eles combustível para que ele possa ser ainda mais excelente, para que ele possa, né, fazer a coisa ainda melhor. Mas, quero dizer algo para você, nós estamos também fazendo algo que Deus nos ensinou. Sabe, o nosso Deus é um Deus de honra. Ele mesmo diz que honra aqueles que o honram, mas ele rejeita aqueles que o desonram. Então, sabe, a honra é um caminho, na verdade, de vida. A honra é um caminho onde nós florescemos do Senhor. Então, né, um exemplo fácil de você entender a importância da honra, né, eu daria para você. Eu tenho a minha sogra, e minha sogra, meus irmãos, ela cozinha maravilhosamente bem, né? E eu falo para você, e como todo bom cozinheiro, além de cozinhar bem, todo cozinheiro gosta de você elogiar. Então, se você tem alguém que cozinha bem, elogia a comida dessa pessoa e ela vai cozinhar ainda melhor, né? Eu aprendi esse segredo, não vai contar para ela, espero que ela não veja esse vídeo, mas, sabe, quando eu elogio, eu sei que ela sempre se agrada e vai querer sempre fazer de volta, na verdade, aquele prato, ou, na verdade, fazer variações daquele prato, daquele cardápio. Então, eu falo para você, você só sai ganhando quando alguém, sabe, é motivado. Por isso, o princípio bíblico é dar honra uns aos outros, sabe? Em vez de você ficar querendo honra, honre. Porque quando você honra, você está edificando. Quando você honra, você está abençoando. Quando você honra, não é você que sai ganhando, é todo o corpo que sai ganhando. Algumas pessoas, né, elas falam, na verdade, que não temos que dar honra aos líderes, não temos que dar honra ao pastor. Mas, irmão, você sabe quanto que é difícil ser pastor? Sabe como que é difícil você ser líder? Você lidar, na verdade, com opiniões, você lidar com respostas ruins dos irmãos, você, na verdade, está motivando, mas a pessoa sempre está querendo desistir, sabe? E a grande verdade é que se você não cuidar com o seu coração e você não for maduro, a vontade é desistir, sabe? Eu mesmo já pensei em desistir algumas vezes no ministério. Mas por que, na verdade, desistir? Porque, graças a Deus, Deus tem me amadurecido. Mas muitos irmãos, eles vão precisar de um combustível, vão precisar de um plus. Sabe, quando as pessoas te honram, né, ou quando as pessoas honram a sua liderança, a grande verdade é que todo o rebanho, toda a igreja sai ganhando porque aquela pessoa, ela está recebendo motivação. E a minha pergunta para você seria o seguinte: você gosta de ser elogiado? Você tem prazer nisso? Sabe, tem gente que ele gosta, ele ama ser honrado, receber elogios, que façam distinção dele, mas ele diz, mas eu não gosto de honrar, porque eu não gosto, né, de puxar o saco de ninguém, pastor, né? Engraçado, você gosta de elogio, você fica feliz quando te elogio, você se derrete, seu ego, na verdade, infla que nem um sapo boi, mas a grande verdade é que você tem dificuldade de, sabe, permitir que outros possam receber essa mesma alegria, essa mesma, né, graça que é, na verdade, ser elogiado. Então, sabe, precisamos honrar, precisamos reconhecer. Irmãos, nós somos um povo de honra, sabe? A igreja é feita de homens e mulheres que são nobres. Sabe, se alguém entre nós tem se esmerado, a Bíblia fala, na verdade, que ele é digno de dobrados honorários, de dupla honra sobre a sua vida. Sabe, a grande verdade é que nós precisamos honrar. Se temos dificuldade de honrar, porque, infelizmente, irmãos, né, como eu falei para você, tem gente que ele tem prazer, ele se derrete nem uma manteiga para receber, na verdade, o elogio, quando ele recebe elogio, mas a grande verdade é que ele tem dificuldade. Sabe por que ele tem dificuldade? Não é porque ele não quer ser puxa-saco, é porque ele é orgulhoso. Sabe, infelizmente, o que impede você de elogiar mais é porque você acha que ninguém está à sua altura. Você tem dificuldade de elogiar mais porque simplesmente você acha que aquela pessoa, né, não tem todas as qualidades dentro do seu critério, né, para poder receber algum tipo de honra. Irmão, quero dizer algo para você. Sai desse caminho, porque esse é um caminho de morte e a igreja não ganha com isso. A Bíblia fala lá no capítulo 12 de Romanos, que nós lemos agora, no verso 16, diz assim: tende todos o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com a humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
o Filho do Altíssimo? Olha para cá, presta atenção. Dar honra a seu irmão é uma ordem bíblica, é uma ordem neotestamentária. Ou seja, para viver a vida da igreja, precisamos ser nobres, precisamos produzir entre nós honra. Sabe, se alguém tem se esforçado entre nós, se alguém tem se aplicado entre nós, precisamos reconhecê-lo. Amém? Então, que você possa ser conhecido como aquele que dá honra aos seus irmãos, e você vai perceber que quanto mais você honra, mais você é honrado. Conforme você vai cuidando das pessoas, as pessoas cuidam de você. Então, sabe, há uma lei da reciprocidade nesse princípio de relacionamento humano. Então, há uma graça que é estabelecida quando nós damos honra uns aos outros. Quarto princípio, sente o mesmo sentimento uns para com os outros. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes em tempo nenhum com ninguém. Sabe, a palavra do Senhor fala que todos nós, irmãos, precisamos ser sim elogiados, né? Mas a grande verdade é que nós deveríamos ter o outro preferidamente em honra. Em vez de você preferir a você abre mão desse direito e prefere o outro. Então devemos ter o mesmo sentimento. Sabe, se eu quero ser honrado, honre. Se eu quero que tenham paciência comigo, sabe, seja paciente. Há pessoas, na verdade, que são infantis na igreja, né, que são verdadeiras crianças, e nós precisamos ser pacientes com eles. Então a palavra do Senhor fala, tenha um sentimento de amor por ele, sabe, tenha paciência. Outro, tem um sentimento de amor, manifestando misericórdia. Por que, pastor, misericórdia? Porque tem gente que é pecaminosa. Tem gente, na verdade, que ele erra, ele cai no pecado, ele se lambuza. E você tem que ter misericórdia, irmão, sabe? E misericórdia é retirar o castigo. Em vez de você executar a justiça, você recolhe a mão e aguarda, na verdade, essa pessoa para que ela possa ser restaurada. Você guarda ela, né? Por outro lado, né, precisamos ter compaixão. Compaixão de quem? Irmão, nós temos que ter compaixão daqueles que são orgulhosos, sabe? Pessoas orgulhosas normalmente são pessoas que estão carentes. São pessoas que elas querem aceitação, que elas querem de alguma forma mostrar o quão forte, quão bonitos, o quão capazes, excelentes. Elas na verdade são. E a grande verdade é que eu falaria para você que elas precisam de compaixão. É amando-as que nós levaremos elas para o caminho da humildade. Então tenha compaixão. Olhe com aquela pessoa, com uma pessoa ferida, com uma pessoa que é fraca, com uma pessoa que simplesmente precisa crescer em revelação e precisa da nossa compaixão. Jesus teve compaixão de nós, irmãos, porque todos nós, diante de Deus, todos nós éramos arrogantes, achávamos que não precisávamos de um Salvador. E foi pelo Espírito Santo que eu e você chegamos ao entendimento, à revelação que precisávamos de um Salvador. Então, precisamos manifestar esse sentimento. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, né? Seja uma verdade como humilde, em outras palavras. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quinto mandamento da mutualidade, né, da convivência, para termos tudo em comum, a vida em comum, e possamos, na verdade, ver a graça de Deus fluindo entre nós, é não julgueis uns aos outros. Sabe, não seja precipitado, querido, em julgar o que o outro está fazendo. Não faça julgamentos, sabe? Coloque-se no lugar de Deus. Deus que é Deus, não julga, sabe? Deus vai executar juízo no final da história, mas hoje Deus decidiu não nos julgar. Antes, Ele decidiu trazer sobre nós misericórdia. E é por isso que eu e você fomos alcançados. É por isso que eu e você estamos sendo transformados, porque Deus ainda não executou o juízo, nem sobre este mundo, e na verdade o juízo que Ele tinha sobre nós foi executado lá na cruz do Calvário. Ou seja, Ele não nos julgou, Ele esperou o momento certo de fazer isso. Então, a Bíblia nos fala sobre essa questão de você não julgar os irmãos. O texto lá em Romanos 14, verso 13, que aparece esse mandamento da mutualidade, diz assim: não nos julguemos mais uns do que uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes por pedra de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Sabe, precisamos cuidar com isso, para que nós possamos guardar os nossos relacionamentos. É muito ruim quando você faz suspeitas indevidas às pessoas, ou até mesmo suspeitas que são devidas. Mas, irmãos, nós precisamos exercer o amor, não o julgamento. Devemos exercer, sabe, a pureza, a santidade
e não, na verdade, execução de pensamentos ou opiniões que talvez até mesmo possam estar equivocadas. Cuide com isso, porque isso pode matar a vida de Deus no ambiente que você está inserido. Sexto mandamento, edificando uns aos outros. Sabe, irmãos, a edificação é construir o conhecimento, a verdade, o caráter de Deus entre nós como a igreja, sabe? Um na vida do outro. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para construir a vida de Deus que produz isso, que produz o conhecimento, a verdade, que produz o caráter de Deus. Mas, sabe, o edificar também seria animar aquele que está desanimado. Olha o que esses dois textos falam para nós. Romanos capítulo 14, verso 19 diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação uns para com os outros. Sabe, devemos seguir as coisas da paz, devemos seguir as coisas que trazem edificação, é o que esse texto está dizendo. Segundo, o texto está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Sabe, precisamos consolar e edificar uns aos outros. É o que a palavra de Deus está falando. Então, nesse princípio de edificação, irmãos, nós estamos, sabe, construindo o caráter de Deus, a vida de Deus, né, o mover de Deus entre nós. Estamos levando conhecimento, estamos levando a verdade para que, sabe, a vida de Deus, a pessoa de Cristo seja manifestado, né, entre nós, em nós e na vida daqueles que estão caminhando conosco. Sétimo mandamento é: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Sabe, em nossa cultura ocidental, queridos, não existe esse espaço, esse costume, vamos dizer, né, de nós beijarmos uns aos outros. Mas no costume oriental, né, do Oriente ali para frente, do Oriente Médio para frente, você vai perceber que é normal os homens beijarem, se abraçarem, né, terem muito toque físico, porque é normal, isso é um sinal, na verdade, de afeto entre eles. E isso estava incorporado dentro da vida da igreja, sabe? E aqui está o princípio. Beijar, abraçar é demonstrar carinho, é demonstrar consideração, estima. Eu queria que você pudesse pensar comigo. Imagine agora, imagine uma igreja onde todos os crentes têm esse cuidado de ter estima, sabe? Estimar é você admirar as pessoas, sabe? Tem famílias que eu admiro, né? Tem pessoas que eu admiro aqui na vida da igreja, sabe? Que eu falo, olha, isso aqui, nesse aspecto, esse irmão aqui é um grande exemplo para mim. Então, imagine um ambiente onde nós estimamos a todos, consideramos a todos, sabe? Não somos desrespeitosos, muito pelo contrário, nós estamos em consideração. Imagine um ambiente onde as pessoas, todos os irmãos da igreja, todos os irmãos da sua célula aí, né, eles têm carinho um pelo outro, têm comprometimento um com o outro. Consegue imaginar isso? Pois é, essa é a vontade de Deus para nós como igreja. Nós temos que chamar o céu para a terra, irmãos. Nós temos que viver, na verdade, esse princípio. Então, saudar o outro com um ósculo santo aqui, não estou falando de você fazer isso físico, até porque alguns poderiam ter resistência entre nós com isso, mas nós precisamos ter estima, precisamos ter afeto, precisamos ter carinho, precisamos ter consideração uns pelos outros. Essa é a vontade de Deus. Romanos, capítulo 16, verso 16, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 14, diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que se achais em Cristo. Então, a grande verdade é que nós precisamos, sabe, ter essa questão do afeto, do afeiçoamento, vamos chamar assim, um pelo outro, de uma maneira, na verdade, muito poderosa. Amém? Oitavo mandamento é: sede servos uns dos outros. Irmãos, servir é a maior expressão da vida cristã. Sabe? Ser servo como Cristo. A Bíblia fala que, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão das suas prerrogativas, dos seus títulos, tirou, na verdade, de si tudo aquilo que de alguma forma poderia ele se apegar, e ele se esvaziou. E numa forma humilde ele veio. Segundo Filipenses capítulo 2, diz que ele veio na forma de servo, não de homem, sabe? Ele veio um patamar abaixo, ele veio para ser servo.
Servo é uma palavra muito bonita, usada hoje nas traduções bíblicas, mas no original, a palavra que, né, estava no coração do apóstolo Paulo escrever era escravo, sabe? Escravo é mais forte. Ele não veio para servir, como disse ele não veio para ser servido, como disse ele veio para servir. Então, sendo Deus, esvaziou-se, não veio na forma de homem, mas na forma de escravo. E então, ser, na verdade, como Cristo, é, na verdade, você entender que você se relaciona para amar e serve porque ama. Esse é o significado da vida cristã, sabe? E um dos mandamentos da nova aliança, né, dessa mutualidade da vida de Deus, do estilo de vida da igreja, é exatamente isso que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Quem anda no Espírito, em outras palavras, ele é servo. Quem tem maturidade espiritual entendeu que ele serve porque ama e ama porque serve. Amém? Então, colocar-se à disposição para servir o seu irmão é um mandamento, sabe? É uma ordem de Deus para que a vida de Deus possa fluir, sabe? Um mandamento da nova aliança. Então, se você deseja ser grande no reino dos céus, Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos, aos apóstolos, lá em Mateus, você vê, na verdade, uma briga entre eles, que um queria sentar à direita ou sentar à esquerda, né? A mãe chega para interceder, na verdade, ali para ver quem seria o primeiro e o segundo ministro, quem estaria, na verdade, né, ocupando as melhores posições no reino. O Senhor, na verdade, para aquela discussão, trava, na verdade, aquela ambição carnal deles, dizendo: olha, quem quiser ser o maior precisa ser o menor. Ele diz: no reino dos homens, você sabe que quem é maior, ele é servido por todos. Mas no reino dos céus é diferente. Quem quer ser o maior, se torne servo de todos. Então, se você quer servir, você está no caminho da grandeza. Agora, se você quer ser servido, você está no caminho da imaturidade. Você não entendeu que Cristo ensinou os seus discípulos com uma bacia e com uma toalha, lavando os seus pés. Sendo o Senhor, decidiu ser servo. Então, nós precisamos entender que quem quiser ser grande, ser maior entre nós, ele precisa ser servo. Claro, você não serve só puxando cadeira, limpando, na verdade, a igreja, né, o prédio da igreja. Não, você serve com a palavra, você serve, sabe, assim, amando a igreja, né, mostrando obras do Espírito com a vida dos irmãos, se importando com ela, tendo encargo por ela. É assim que nós servimos. Né? Um pastor muitas vezes está puxando cadeira, ele pode fazer isso, mas é um desperdício, porque ele deveria estar ensinando a palavra para os irmãos. Ele deveria estar se dedicando em dar um alimento fresco, um alimento, né, que possa trazer sobre os irmãos revelação e leve-os a desempenhar o ministério de uma forma ainda mais contundente. Então esse é o propósito de Deus. Nono mandamento: servir uns aos outros. Deus aqui pede: sede solidários, ou seja, que nós deveríamos aliviar a dor do nosso irmão. Isso, na verdade, fala das promessas de Deus, né? E nós consolamos falando das promessas, nós consolamos falando da recompensa que há em Cristo para todos aqueles que estão em Cristo. Então, precisamos consolar uns aos outros. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18, diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 10º mandamento: viver em paz uns com os outros. Olha que palavra poderosa, irmãos. Sabe, uma direção que Deus nos dá é que nós devemos buscar, conquistar, viver em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, verso 13, diz assim: e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns para com os outros. Nós deveríamos evitar todo tipo de discussão que não leva a nada. Paulo mesmo aconselha a Timóteo, dizendo que ele deveria fugir dos debates, fugir das discussões, né, que só levam a partidarismo, que só levam a divisões, que só levam, né, a brigas e discussões que são inúteis. Paulo escreve isso na carta de 1 Timóteo, aconselhando a vida de seu discípulo. Então, tem irmãos que muitas vezes eles entram em demanda com tudo.
eles não engolem nada, tudo na verdade eles são cheios de justiça própria. Quer dizer para você, a justiça própria, ela inibe o fluir de Deus entre nós, e a justiça própria tira aquele que é cheio de justiça própria do favor de Deus. Sabe, esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito da unidade. Sabe, irmãos, aonde o Espírito Santo está, não há confusão. Aonde o Espírito Santo está, ali se habita a paz. Se você vive em guerra com todo mundo, tem algo que está errado no seu coração. Se você vive em guerra, em demanda, sempre em discussão, não consegue ter unidade com ninguém, sempre acha que alguém está passando a perna, você é uma pessoa muito crítica, fala para você, irmão, você está fora do Espírito de Cristo. Sabe, você precisa, quem sabe, até mesmo nascer de novo. Talvez você teve uma experiência de batismo nas águas, mas não nasceu de novo ainda. Então eu falo para você, a Bíblia fala claramente que aquele que é nascido de novo, ele busca a paz. Porque é isso que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Então Paulo diz que discussões e debates, eles frequentes na igreja, só levará à divisão. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 7, que diz assim: o só existir entre vós demandas, discussões, seria um sinônimo para essa palavra, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Né? Então a palavra do Senhor fala o seguinte: se existe entre nós discussões, isso já é derrota entre nós, irmãos. Porque se todos nós ouvíssemos o Espírito, todos nós estaríamos em sintonia. Irmão, sabe por que na verdade nós temos muitas vezes demandas entre nós? É porque nem todos estão ouvindo o mesmo Espírito. Nem todos estão andando no Espírito. Irmão, se nós ouvimos a mesma voz, não há divisão entre nós. Se há divisão é porque existem duas vozes. Uma que é do Espírito e outra que é da carne, ou até mesmo de Satanás, que pode estar falando entre nós. Então, sabe, a mutualidade começa quando nós também vivemos em paz uns com os outros. Precisamos ter um ambiente de paz dentro das nossas casas. Precisamos ter um ambiente de paz dentro das nossas células. Precisamos ter um ambiente de paz dentro da igreja. Amém? 11º mandamento da mutualidade, para que a vida de Deus possa fluir entre nós, é sede humildes no trato uns com os outros. Querido, cuidado na verdade com a soberba, com a autoimagem, com a imagem super positiva de si mesmo. Sabe, defender uma verdade sem amor, sem humildade, significa arrogância. Nós somos o povo, irmãos, que não está aqui para trazer condenação sobre ninguém. Tem gente que diz, né, já vi pastor que teve revelação da graça, mas ele começou a acusar todo mundo que anda na lei. E todo mundo que anda na lei, para ele, é reprovado. Sabe, é muito ruim. Você diz que você conhece a graça, mas a graça não produz arrogância. A graça produz humildade. A graça produz amor. A graça produz compaixão. A graça produz em você paciência. Amém? Então, sabe, a expressão de um coração que entendeu a graça é humildade, é ser simples no trato uns com os outros. Nos aos outros você vai ser humilde. Por quê? Você sabe que pela humildade você ganha a pessoa para si. Pela humildade você vai ter condições de falar, né, com amor, com cuidado, o erro da pessoa, a crença dela que está errada e trazê-la para a luz. Mas quando você é duro, você condena, você bate de frente, a grande verdade é que ninguém vai te ouvir. Então tem irmãos que eles são, dizem-se cheios do conhecimento da graça, mas na verdade são arrogantes, são soberbos. Entende a graça ainda como um conhecimento intelectual, ainda não explodiu aqui dentro, no seu espírito, no seu coração. Pedro mesmo diz, lá no capítulo 5 de sua carta, sua primeira carta, ele diz lá, capítulo 5, verso 5, rogo-os igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele estende, ele concede a sua graça. Olha que coisa poderosa, aos humildes o Senhor concede a sua graça, mas aos soberbos a Bíblia diz que ele resiste. Sabe, irmão, ser orgulhoso, arrogante, ser um sabichão, faz com que você venha perder o favor, porque a graça é para os humildes. Sabe, tem gente que não entende por que as portas estão fechadas na sua vida. Por que o casamento não prospera? Por que os relacionamentos na igreja não prosperam? Por que ele não tem ligaduras de relacionamentos profundos com os irmãos? É porque ele é orgulhoso, ele é soberbo. Sabe, o soberbo Deus resiste, Deus não concede unção. Sabe, uma forma de Deus disciplinar os seus filhos não é com doença, é na verdade com portas fechadas.
Se há resistências, portas fechadas, é porque está faltando favor. Deus está te resistindo, está chamando você para o quebrantamento, para a humildade de coração. Então os humildes sempre terão portas abertas, porque a Bíblia diz que aos humildes o Senhor concede o seu favor, a sua graça. A graça fluirá então sobre aqueles que andam em humildade de coração. 12º, tende comunhão uns para com os outros. Não fiqueis isolados. Esse é o mandamento da mutualidade. Sabe? Deus te criou, querido, para você andar, para você habitar em família. Pois na família é que nós somos guardados, pois na família é que nós somos abençoados, na família é que eu sou enriquecido, sabe? Ouvindo as experiências, os testemunhos, ouvindo os conselhos. É na família que os nossos relacionamentos são amadurecidos, são testados. Se a nossa espiritualidade, né, ela é real ou não é. Porque é fácil dizer que na verdade eu amo a todos, perdoo a todos, mas não me relaciono com ninguém. Sabe? É no dia a dia, com as pessoas me decepcionando, com as pessoas me machucando. É nesse ambiente que eu vou ser, na verdade, testado, né? No perdão, na paciência, no amor. Então, o Espírito Santo nos dá uma palavra lá em 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Amém? Por último, para nós encerrarmos, não queria encerrar, né, com 13, mas, para ser bem sincero, precisamos, porque o nosso tempo está avançado. Mas, para encerrarmos aqui rapidamente, o 13º mandamento é perdoar-vos mutuamente. Sabe, irmãos, não existirá igreja, não existirá comunhão, nem unidade, se os nossos relacionamentos não forem aprofundados através do perdão. Sabe, perdão é a primeira lição que cada crente deveria ser aprovado na vida cristã. Sabe, o primeiro passo para dizer que você começou a amadurecer é você entender que você precisa perdoar. Da mesma forma que você foi perdoado. Se não aprendemos a perdoar aqueles que caminham conosco nessa vida, nós seremos um poço de amargura e o que é pior, na verdade nós vamos sempre estar amputando relacionamentos na nossa vida. Então, a palavra de Deus diz que nós deveríamos exercitar o perdão diariamente. Né? Pedro mesmo perguntou para Jesus quantas vezes, na verdade, deveria se perdoar. Jesus diz para ele que é 70 vezes 7 no dia. Ou seja, né, o perdão para nós, como igreja, é um estilo de vida. Quem nasceu de novo, irmãos, quem tem o coração de Deus, né, ele precisa ser exercitado nesta verdade e ele precisa ganhar musculatura nesse exercício do perdão. Amém? Então, Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Sabe, perdoar, como eu disse para você, é a primeira lição da vida cristã. Você precisa ser aprovado nisso, querido. Eu preciso ser aprovado nisso. Então, é o primeiro passo para nós, sabe, dizer que nós estamos caminhando agora na vida cristã em maturidade. Não existe como você ter uma vida no Espírito se você não aprendeu a perdoar. Sabe, você fica chateado, sai do Espírito e vem para a carne. Sabe, não perdoar é cair na carne, é para lá que o diabo quer te levar. Então, não deixe, na verdade, o diabo jogar a isca, né, da ofensa, do escândalo, de você ficar escandalizado com alguém, de você se sentir, na verdade, que você foi prejudicado, né? Falo para você, precisamos perdoar, irmãos, aqueles que nos ofenderam, precisamos perdoar aqueles que nos caluniam, daqueles que nos amaldiçoam, daqueles que de alguma forma agiram com injustiça conosco. Sabe, o nosso Deus é o Deus da justiça. Se os homens são injustos, esperemos a sua justiça. Vai chegar o momento em que a verdade vai ser exaltada em nossa vida. Os frutos vão manifestar o poder de Deus e aquilo que era mentira cairá por terra e você será honrado por todos. Então, sabe, espere a sua justiça vir de Deus. Espere a sua justiça se manifestar pelo próprio Deus. Amém? E aqui, eu quero encerrar com você. Existem muitos outros, mas eu quero dizer para você, precisamos hoje não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que Deus possa conceder a você sabedoria, que Deus possa enriquecer você em cada um desses princípios. E se algum deles você tem falhado, se você na verdade percebe que você precisa crescer, ganhar musculatura, peça nesse momento ao Senhor. Olha, Senhor, aonde você está agora e peça que o Senhor possa mudar. Fala, Senhor, transforma-me. Senhor, muda-me. Senhor, eu entrego a minha vontade para Ti.
Se você entregar a sua vontade, se você entregar o seu coração para o Senhor, se você entregar, sabe, o seu ser para o Senhor, certamente Ele transformará. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que quer nos transformar na imagem exata do seu Filho. Cristo perdoou, Cristo amou, Cristo serviu, Cristo teve paz com todos, Cristo foi humilde, sabe? Todas essas expressões desses mandamentos falam da pessoa de Cristo. E esse Cristo vivo precisa não apenas viver dentro de você, mas ele precisa se manifestar em você e através de você. Essa é a vontade de Deus. Se nós tivermos uma igreja onde os crentes entenderam isso e começam a manifestar a Cristo, irmãos, o ambiente entre nós será um ambiente de glória, um ambiente de vida. Quando o ímpio chegar, quando o novo convertido começar a caminhar conosco, ele será afetado por essa vida e veremos a expressão da glória do Senhor. Veremos milagres entre nós, sabe? Milagres de transformação. Eu sei que muitas vezes você está esperando paralítico sair da cadeira de rodas e andar. Isso tem uma medida de glória, mas há uma glória maior quando nós vemos pessoas que tinham um estilo de vida e elas foram transformadas, ao ponto das pessoas que estavam próximas, que faziam parte do seu passado, dizem: não te conheço mais, alguma coisa aconteceu com você. O que aconteceu com você? Aí você vai poder dizer com alegria: o Cristo vivo não apenas habita em mim, mas ele se manifesta através de mim, porque ele é vivo e ele glorifica aqueles que nele creem. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e eu quero, na verdade, orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, que a tua igreja nesses dias, ela está sendo aperfeiçoada, ela está sendo desenvolvida, ela está sendo, Senhor, amadurecida, Senhor, para viver cada um desses princípios de mutualidade, Senhor. Esse princípio de ter uma vida comum, Senhor, de auxílio, de ser canal do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, este irmão que está me ouvindo, Senhor, ó Deus. Muda, Senhor, as coisas que estão no seu coração, Senhor, Deus. Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, todo o nosso querer e pedimos que o Senhor coloque a sua vontade, o seu querer sobre nós e transforme-nos conforme a sua glória e o seu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, te dê, na verdade, uma semana abençoada em tudo aquilo que você vai viver, fazer, e que possamos ter a alegria de não apenas viver a igreja, mas de sermos igreja e experimentarmos da presença, do poder e do propósito que há na unidade.